Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje vamos falar de uma matéria-prima que está presente no nosso cotidiano. O programa recebe o diretor comercial e de marketing do Grupo Vipal Borrachas, Guilherme Risotto. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer poder participar aqui do Rio Grande que dá certo. Vamos contar essa história de sucesso. Participa dessa bancada também nosso colega, âncora do Bando Cidade, também do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Sérgio Stock. Seja bem-vindo. Obrigado, Osiris. Bom, esta história começa a partir de 73, mas lá atrás veio com os imigrantes da família, né? Exato. É uma história bacana, ela acontece em Nova Prata, aqui pertinho de Porto Alegre, a 180 quilômetros de Porto Alegre. O seu Vicêncio, um imigrante, filho de imigrante italiano, resolveu, nas suas idas e vindas aí pelo Brasil, descobrir a necessidade que os borracheiros na época tinham de dificuldade de ter um produto para consertar os seus pneus. E numa dessas viagens, o seu Vicente, que foi o fundador da empresa, descobriu essa possibilidade de fazer o produto. E com bastante humildade foi buscar ajuda nos centros universitários. Ele veio a Porto Alegre, buscou com o professor Edmundo aqui da URGS o conhecimento, levou ele para Nova Prata, levava ele para Nova Prata, naquele tempo onde telefone praticamente não existia, ou quando existia para fazer as ligações para São Paulo se demorava 4, 5 dias para se conseguir os contatos, e aí começou a pensar em como fazer os primeiros manchões brasileiros, né, no processo de recapagem a frio. Foi assim que começou a Vipal. Então, a Vipal nasce para consertar os pneus. Sim, e começou com o que é hoje o cliente de vocês, né? Exatamente. Uma oficina, né? Exato. O seu Vicente já tinha, na época, uma reformadora, uma pequena vulcanizadora, e ele também tinha dificuldades de ter o produto, de encontrar o produto. E foi aí que ele foi colocando a mão na massa, né? E descobrindo alternativas para produzir produto local. Um método e um produto. Não é? Um método e um produto sustentado sempre por muito conhecimento científico. Mesmo naquela época, o seu Vicêncio não era uma pessoa estudada, mas era um extremo autodidata, e ele buscou esse conhecimento junto a parceiros, né? E assim foi desenvolvendo produtos e agregando produtos no portfólio da empresa. Passado todo esse tempo, hoje a Vipal não atua só no segmento de pneus, né? Tem outros segmentos também. A Vipal é uma empresa que se posiciona no mercado brasileiro e internacional no segmento da reforma de pneus, mas há 5 anos atrás nós começamos a produzir o pneu de moto, um pneu novo de moto, e temos também na nossa linha uma divisão chamada divisão industrial, onde a gente tem a oportunidade de fornecer para empresas fabricantes de produtos de borracha, materiais compatíveis para cada setor, né? Desde o setor leiteiro, por exemplo, as ordenhadeiras levam borrachas da Vipal, né? Como pisos, que eu estou vendo aqui no estúdio, que tem pisos, nós também temos pisos de borracha que são feitos pela nossa empresa. Quantos parques fabris tem a Vipal hoje, o Grupo Vipal? Nós atendemos o mundo inteiro com 4 grandes fábricas, né, que estão posicionadas adequadamente. A gente entende que elas têm um viés forte aqui no Brasil, mas nós estamos já com operações internacionais também de produção para atender os mercados mais longínquos possíveis. Onde estão essas operações? Elas estão concentradas em Nova Prata, que foi a nossa sede. Nós temos Feira de Santana, que foi onde o seu Vicêncio, na sua primeira viagem para descobrir o que ele ia fazer da vida, pois afinal tinham 10 filhos, ele foi fazer uma viagem de caminhão e foi lá em Feira de Santana que ele teve um insight. Na Bahia? Na Bahia. Imagina cruzar esse país naquela época, né? De caminhão. E ele não eram os caminhões de hoje também, né? Exato. E foi lá que ele fez a pesquisa, né? E que teve o insight de perceber que tinha uma oportunidade. Então nós temos uma indústria em Feira de Santana e uma na Argentina. Operações também coligadas já na Europa também. Estamos trabalhando. Quais são os principais mercados de vocês? Bom, o mercado brasileiro, a Vipal ela é líder aqui do setor no Brasil, e nós temos aí a América Latina como um todo, a Europa e Estados Unidos, mas exportamos para mais de 90 países.
Isso inclui outros continentes também, Ásia, Com África. certeza, com certeza. Estamos no continente africano, na Oceania, na África, na Índia. A planta da Argentina, o foco é o Mercosul? O foco é o Mercosul. O foco é o Mercosul porque nos dá capacidade de sermos um pouco mais proativos para o setor. Né? Nos dá Dá agilidade um no pouco setor. mais de competitividade para atendermos os mercados adjacentes. O que sai dessa planta da Argentina? De lá a gente começa com a operação produzindo o principal produto da companhia hoje, que é o pré-moldado. Né? É uma banda de rodagem que se coloca nos pneus que se desgastam com o tempo. É a própria estrutura, digamos assim. Aproveita o eixo, é a estrutura que vai dar o formato, né, do pneu ali. A densidade dele. Não, para colocar um pouco melhor, um pneu quando ele desgasta a camada de rodagem, Sim. né, onde tem o desenho que toca com o solo, é essa banda que a gente faz a troca. Sim. Né? Isso para o setor do transporte e para também o mercado de automóvel ou o mercado da mineração. Porque nós temos uma indústria hoje, o segmento da reforma de pneus, você reforma desde o pneu de automóvel até o gigante da mineração. Né? Nós passamos por todo esse caminho. Aproveitando o que o Osiris citou, o Mercosul, e vocês estão fornecendo para a Europa também, alguma expectativa com relação ao acordo que acaba de ser assinado, Mercosul-União Europeia? Eu penso que todas as questões, eu tenho um colega que atua diretamente no mercado internacional, mas independente desta questão, nós enxergamos com bons olhos, porque nos dá a oportunidade de ampliarmos os nossos negócios, sim, em todos os países. Né? Embora com um bom volume já de negócios, a Vipal exporta entre 20% a 25% de sua produção, mas a gente tem condições sim de ampliar esses negócios, né? Esse negócio hoje, ele abrange que percentual dos pneus que rodam hoje no país ou na América Latina? As estatísticas nos mostram aí que no Brasil são reformados algo como 8 milhões de pneus ano. 8 milhões? E isso é 2/3 do volume de pneus que existem aí no mercado brasileiro rodando, né? Circulando. Né? Garante a economicidade, então, dos segmentos aí. Esse é um grande desafio, né? A Vipal tem uma plataforma, junto com a sua rede autorizada, que passa pelo conhecimento. Porque de nada adianta a gente fazer um excelente produto nas nossas fábricas se nós não tivermos a melhor aplicação. E para isso a gente vem, ano a ano, desenvolvendo ferramentas que contemplem esse conhecimento nas pontas. Porque se você reformar um pneu de forma adequada, nós temos vários relatos aí, nós podemos até, de uma certa forma, garantir o desempenho quilométrico deste produto, ele supera, inclusive, o novo. Né? Porque o processo que é feito este produto, né, o pré-moldado, ele leva uma pressão por centímetro cúbico muito mais pesada do que tem lá um pneu novo. Isso avançou bastante nas últimas décadas, né? Foi trocando o processo. Né? É interessante isso porque no passado a reforma de pneus ela tem em média em torno de 60 anos que tem esse setor, ele existe. A Vipal está há 46 anos neste setor, né? Agora no dia 29 de julho a gente completa 46 anos. E no passado nós tínhamos somente a tecnologia da recauchutagem, que ainda hoje se faz, mas frio, em menor escala. Não, era o processo a quente. Era quente. Né? Onde esse pneu ele ia para uma máquina e ali ele vulcanizava. As mantas de borracha eram colocadas, a disposição era colocada em torno do rodado do pneu e ali se vulcanizavam. Hoje, esses pneus também são feitos nesse modelo de reforma por recauchutagem, mas eles são feitos basicamente pelo processo a frio. E que a frio não tem muita coisa, né? Porque ele vulcaniza a 110 graus. Né? Então ele vai para uma autoclave, já com o desenho formado, que isso a gente faz nas nossas fábricas, essa manta de borracha já com o desenho moldado, e lá ele só vulcaniza. Quem é que mais reforma pneu? É o carro, é o dono de carro, de ônibus, caminhão, máquinas agrícolas? É um mercado que... O mercado ele está concentrado forte no caminhão. Sim. Né? O mercado do transporte é que tem esta referência.
Mas em todos os setores se reformam pneus. Até no agrícola? No agrícola, fortemente, Os a tratores, Vipal, aqueles pneus gigantescos? sem dúvida. Nós, inclusive, lançamos, não faz muito tempo, o DNA Vipal, né? A concorrência nos ajuda, nos impulsiona sempre a desenvolver tecnologias e ferramentas novas. O pneu agrícola, todo ele é reformável, né? Aliás, todo o pneu, a gente costuma dizer que ele pode ser reformado, desde que ele tenha tido um bom cuidado. Por isso, da nossa preocupação em estabelecer junto aos nossos concessionários, aos nossos clientes, à nossa rede autorizada, a informação dos cuidados que ele deve ter com o Sim, pneu. a estrutura do pneu não pode estar danificada. Comprometida, né? exato, exato. Então, os pneus agrícolas, todos eles aí são reformados. A Vipal detém uma fatia bastante considerável desse setor e se coloca como o grande líder aí, não só no setor do agrícola e do pneu de carga, mas o próprio pneu de mineração, né? Aí você vai me dizer, o pneu de mineração, pneus gigantes aí que tem 5, 6 metros de São altura. aqueles megatratores de, Isso. né? de São- hidrelétrica, de mineração que se Exato. utilizam. Né? São caminhões que transportam aí, chegam a transportar 400 toneladas de carga, né? E nós reformamos também esses pneus. O que significa para alguém que reforma o pneu em termos de economia em relação à compra de um pneu novo? Um pneu reformado, ele custa algo como 1/3 do preço do pneu novo. E ele tem desempenho, muitas vezes, superior ao novo. Então, a economia é extremamente expressiva, né? Porque enquanto você paga aí um pneu novo, algo como R$2.000, aí uma reforma em torno de R$500, R$550, né? Ele é bastante atrativo pelo seu custo. Um pneu novo roda o quê? 30 mil, 40 mil quilômetros? Não, nós temos várias experiências E aí, um, Osiris. e um... Nós temos várias experiências. É difícil de dizer quanto um pneu roda. Depende da qualidade dele, né? Não, depende da qualidade dele, da condição da estrada, depende da pessoa O que jeito está de atrás. dirigir. Isso aí. também. Atrás do volante, né? Nós temos relatos aí de pneus que dão 180, 190 mil quilômetros rodados, né? Isso também vai depender da posição que esses pneus estão, E né? o remoldado? A mesma coisa. Mesma coisa. É. Embora no setor de trucks, no setor de caminhão e de carga, não se tem o remoldado, Sim, sim. né? Só se tem o recapado e o recauchutado. E no automóvel, você vai lidar com ele também com 30, 35 mil quilômetros de desempenho, né? Com Dos as pneus cidades remoldados. esburacadas do jeito que estão, acaba durando menos, né? A gente tem experiências. Se a gente for para o mercado argentino, onde as estradas estão sempre iguais, São tapetes. são tapetes, lá nós temos desempenhos de 250 mil quilômetros tranquilamente, né? Tanto para novos como para reformados, né? No Brasil, isso vai depender das regiões que esse caminhão vai trafegar, dos limites de carga que esse caminhão vai ter em cima do seu veículo. Quem mais absorve, então, é a indústria do transporte, né? E da execução. Exatamente. É ela que pode fazer a Esse diferença. é o grande mercado nesse processo, né? É o grande mercado. É o grande mercado. A gente vai fazer um breve intervalo, estamos contando essa história de sucesso do Grupo Vipal e seus braços América Latina e mundo afora. Vamos fazer esse breve intervalo no Rio Grande que dá certo, já voltamos. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o diretor comercial e de marketing da Vipal Borrachas, Guilherme Risotto, contando a história do Grupo Vipal, né? Com braços estendidos para o mundo inteiro. Onde se consegue a inteligência para melhorar esses processos todos que envolvem o reparo de pneus? A Vipal teve sempre uma grande preocupação, né? Eu acho que a Vipal foi muito feliz, o seu Vicêncio, na construção do seu negócio, na busca sempre do conhecimento. E aí se dedicar lá na raiz dela, em Nova Prata, criar a cultura na organização para poder levar essa empresa nós queremos levar lá há 100 anos. Esse é o nosso desafio. Nós fizemos recentemente um grande evento no Brasil e nós queremos que o nosso negócio seja realmente próspero e continue a prosperar e tenha longevidade. E para isso nós temos cada vez mais olhado para os nossos processos.
e as pessoas que trabalham conosco. Nós temos capacitado muita gente dentro do nosso corpo, de pessoas, mas a gente tem buscado sempre as tecnologias mais evoluídas que tem no mercado internacional. A impressão que se tem, olhando de fora as indústrias, os negócios, é que a tecnologia está sempre avançando o tempo todo, né? Sim. Como é que se dá isso no segmento de vocês? Tem Então, uma obsolescência de equipamentos e processos muito rápido ou não? existe a obsolescência, existe a inovação, constância, né, nesse quesito. Nós, a Vipau exporta desde 1976, né? E nos deu sempre a capacidade de nós olharmos para as tendências, deslocando pessoas para as feiras, para eventos, né? Com sumidades internacionais, para a gente poder conhecer essa dinâmica e alterar nos nossos processos, aplicar ela e ver a nossa efetividade nos nossos negócios. Então, quando nós vamos investir, nós sempre estamos olhando ao que tem mais na ponta, né? Efetivamente é isso que a gente faz. A indústria 4.0 hoje, com o uso de inteligência artificial e alta tecnologia, a Vipau está próximo disso, já está adequada a isso? Estamos aí colocando o pé, eu diria, né? Sim. Nós trabalhamos com informações bastante linkadas, temos um desafio grande de fazer com que as pessoas também percebam, porque há uma mudança de cultura nesse processo todo, né? Então a gente precisa cada vez mais trabalhar com a cabeça das pessoas, poder fazer com que a geração de informações ela seja cada vez mais voltada para o mercado e para os nossos negócios internos, que a gente possa realmente melhorar a performance das nossas fábricas, das nossas indústrias. E eu costumo dizer que há 3 anos atrás, a Vipau, no setor de reforma de pneus, no segmento, começou a tirar informações de dentro da indústria dela e colocar dentro da indústria do reformador. O que é isso? Nós começamos a desenvolver equipamentos para o nosso produto adequados com a nossa inteligência, né? Foi um salto grande que nós conseguimos reportar ao mercado, colocar no mercado todo o nosso conhecimento científico das nossas indústrias, poder então colocar junto aos nossos reformadores. E por aí poder levar uma melhor proposta para o usuário final. Quando se fala em equipamentos e conhecimento, se olha para onde? Estados Unidos, Europa? Quais são os principais centros desse setor? O setor, nós temos vários acordos com os laboratórios internacionais, americanos e os europeus. São onde tem o mercado americano é o maior mercado do setor de reforma de pneus é o mercado americano, o segundo é o Brasil e o terceiro é o europeu. E nós estamos nessa triangulação constante com esses laboratórios também. O projeto, a ideia, a meta é chegar a 100 anos, né? Fazer a empresa chegar a 100 anos, está mais ou menos no meio do caminho. Né? Falta pouco. É de longo prazo, evidente, não tem como se prever como o mundo vai estar lá, não é? Mas o que vocês imaginam para as próximas décadas, para os próximos 10, 20 anos, com tantas mudanças que estão ocorrendo na indústria automotiva, por exemplo? Isso é uma das coisas que dentro do nosso plano de negócios a gente vem observando, né? O pneu vai existir, o que vai ter ali na frente, né? Nós temos acompanhado com muita intensidade, né, os movimentos que estão acontecendo no setor de transportes. Vide que a matriz hoje do Brasil ela é basicamente rodoviária, né, mas a gente tem também acompanhado os investimentos aí na parte ferroviária. Porém, a gente sabe também que, nas próprias hidrovias, né? Mas a gente sabe que para levar o produto, seja o grão, seja o feijão para a tua casa, vai precisar de um link aí, né? Eu não sei ainda se o Uber vai conseguir fazer as entregas ainda das nossas residências, mas a gente está observando esse setor. Por enquanto, o que a gente tem aí visto é, sim, questões ligadas ao transporte de forma diferente, mas sempre conectadas ao solo. Então, enquanto estiverem conectadas ao solo... mesmo o carro elétrico, ele precisa dos pneus, né? Por enquanto, sim, né? É isso que a gente vem acompanhando. Mas, e é nesse sentido, enquanto tiver esse contato com o solo, nós vamos ter produtos adaptados a cada
tipo de inovação que vier a acontecer. Algum projeto de expansão no curto, médio prazo? Sim, nós temos, na verdade, recente, então, esse projeto da Argentina, né? Esse tem 5 anos, né? Tem 5 anos, mas a gente tem novos movimentos, né? A Vipal é uma empresa que... inquieta, graças a Deus, né? É uma empresa que Desde também o fundador ela é inquieta. Né? ela se desafia. Ela se desafia. E ela põe o time dela a pensar, né? A se colocar à prova, buscando melhorias e buscando inovação. E para isso a gente tem, sim, aí para o futuro, a gente tem uma capacidade aí de produção para abastecer o mercado nacional inteiro. A Vipal sozinha tem condições de abastecer o mercado nacional. E no mercado internacional a gente tem uma pequena participação, né? Se a gente olhar para os mercados aí, embora a gente produza, exporte 25% do nosso negócio, mas nós temos uma capacidade de poder ampliar os mercados internacionais e com esses acordos que vem acontecendo, Mercosul, Zona do Euro, temos possibilidades maiores ainda. A planta da Argentina tem capacidade de expansão? Tem capacidade de expansão. Nossos investimentos eles sempre contemplaram construções feitas em bloco, né? Conforme a gente tem capacidade de crescimento no mercado, a gente tem capacidade para investimento. Agora, é uma empresa familiar na sua essência, mas de grande sucesso e longeva. Em um determinado momento, essa gestão aí teve uma virada, né? Teve. A Vipal é uma empresa que também tem se preparado para isso. Né? No seu corpo executivo, hoje não tem administração familiar, a família está no conselho da empresa e na gestão, na execução, aí somos executivos aí do mercado. Qual é o grau de agilidade da empresa, considerando sucessão, considerando capacidade de investimento e tudo mais? Isso tudo que envolve, né, a agilidade. Isso aí, esse é o grande desafio das grandes empresas, né? A gente está sempre revisando processos, né? Vendo se os métodos que a gente adota, eles estão sendo corrigidos, se eles estão sendo eficientes. E é isso que nos faz ser uma empresa também ágil nesse aspecto, né? A gente tem esse processo de mudança como uma constância, e se alguma coisa não está ok, imediatamente a gente vem para a base e revisa o processo, readequa para dar velocidade. Porque o grande desafio hoje das organizações é criar isso, é ter agilidade, né? Se refazerem rapidamente, né? Exatamente. Processos, né? Essa é a chave. Agora, como é que trabalha a bandeira da sustentabilidade na medida que você retira produto do mercado, que muitas vezes viraria lixo, né? E ele retorna para o mercado com uma vida útil gigantesca. Esse acho que, Osíris, é o nosso grande desafio, né? Fazer com que mais pneus possam ser reformados. Afinal, se a gente olhar para os combustíveis fósseis, né? E vamos falar de petróleo agora, o petróleo tem uma vida, um fim de vida, vamos dizer assim, né? Ele é a base da manta, né? É a base da manta. Então, assim, embora hoje você tenha algumas, não de agora, né, mas há muito tempo, né? Borrachas sintéticas de outros formatos, né, que se extrai, já tem alguma coisa de cana, tem alguma coisa de canola, que já se extrai alguma coisa de borracha, mas a essência ainda é o petróleo. E a gente tem feito cada vez mais esse trabalho junto ao consumidor para mostrar que ele precisa ter o cuidado efetivo, né? Porque afinal são colocados e um pneu não se decompõe tão fácil, né? O desafio nosso sim é fazer os pneus de carga, eles geralmente se reformam até 3 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. Tudo vai depender do cuidado que você vai ter. E o nosso setor é um setor verde, né? A gente tem aí dificuldades e junto à associação, o mercado brasileiro tem uma associação de reformadores que trabalham em prol de benefícios federais para mostrar para o mercado que é um setor que precisa de investimento, é um setor que precisa de recursos, porque é um setor que retira produtos que são descartados no meio ambiente de desuso e fazem com que isso se prolongue a vida, a utilização e se elimine as fontes. Isso é uma cadeia, né? É uma grande cadeia. A engrenagem tem que funcionar. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, primeiro eu penso que o empresário gaúcho aí ele tem um destaque diferenciado, né? Eu penso que acreditar
nas nossas potencialidades, acreditar nas nossas pessoas, acreditar na nossa capacidade de inovação. Eu penso que o governo tem a sua participação, sim. Estamos aí com várias ações, várias questões que precisam ser resolvidas, né? O déficit público está aí, ele precisa ser resolvido e ele precisa ser tratado efetivamente como uma empresa. Obrigado pela presença conosco. A Vipal é parte do Rio Grande que dá certo, né? Parabéns pelo trabalho, toda a equipe e os colaboradores lá. Muito obrigado aí. Obrigado pela oportunidade aí. E colocamos a empresa à disposição aí das visitas, né? Eu acho que a gente acabou não colocando. Nós temos uma visita constante de consumidores às nossas fábricas. Bacana. Porque mais do que visitar a nossa empresa, é saber aquilo que a gente pode estar fazendo também para o meio ambiente. Claro, com certeza. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pela Obrigado, presença gente. conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.